A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a edição especial da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Hoje estudaremos a lição de número 7, O povo de Deus deve apartar-se do mal. E eu gostaria de destacar a verdade prática que nos diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Quando Paulo vai tratar sobre esse assunto, ele, na sua carta aos Coríntios, quando trata sobre a Santa Ceia, ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por causa disso, o que, afinal? A Bíblia vai nos mostrar que na igreja de Corinto havia divisão, vai nos mostrar que havia pecado de ordem sexual, vai mostrar também que havia confusão na Santa Ceia, dentre tantas outras coisas. E nós vemos então a verdade prática se cumprindo na igreja de Corinto. O mundanismo, ele corrompe os bons costumes e extingue a santidade da igreja. Nós veremos nessa lição que o povo de Israel, que outrora estava espalhado ali no reino da Pérsia, estaria voltando para a sua terra. Antes deles irem para o cativeiro, ali na Babilônia, eles tinham um ponto de unificação. Eles tinham um local centralizador das ações, das condutas, da fé, e esse local era o templo. Quando eles estavam no deserto, esse local era o tabernáculo. Quando eles foram para o cativeiro, estavam espalhados. Porém, agora eles estavam retornando. E nesse retorno, teriam novamente o centro de unidade, o centro de unificação, pois o templo já havia sido restaurado, o altar já havia sido reedificado, e agora eles estavam reedificando os muros da cidade. Tópico primeiro: somente os judeus retornaram à terra de Judá. Eu quero aproveitar para esclarecer um ponto que pode ficar algumas dúvidas. Qual a diferença entre um hebreu, um israelita e um judeu? Quanto ao hebreu, nós conseguimos entender ao ler Gênesis capítulo 10, versos 20 e 21, que nos dizem assim: esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos, sendo ele o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Você já deve ter ouvido, ao se referir aos judeus, quando alguém se refere aos judeus, diz semita, usa o termo semita. No jornal, às vezes, a gente encontra que alguém foi processado por antissemitismo ou alguma coisa assim. O que seria isso? O filho de Noé, chamado Sem, foi quem deu a origem aos judeus. Por isso, eles recebem o nome de semitas. Mas como foi que ele deu essa origem? Esse texto nos vai dizer que foi através de Éber. Então, Éber é o termo de onde vem os hebreus, é o pai dos hebreus. Já quando nós nos referimos a israelitas, nós nos referimos àquela situação em que Jacó teve o seu nome mudado pelo próprio Deus, e o próprio Deus passa então a chamá-lo de Israel. E a nação então recebe o nome de Israel. E durante todo o período da sua formação, período da sua escravidão no Egito, eles eram tratados por israelitas ou povo de Israel. Eles passam a ser chamados de judeus quando o Reino Unido chega ao final. Quando eu menciono Reino Unido, estou me referindo aos reinos de Saul, Davi e Salomão, porque depois a nação foi dividida em dois reinos, Reino Norte e Reino Sul, o Reino Norte com capital em Samaria e o Reino Sul com capital em Jerusalém. E Jerusalém ficava nas terras de Judá. Quando o povo do Reino Norte vai para o cativeiro assírio, sobraram somente as duas tribos de Judá e Benjamim. Como a tribo de Judá era uma tribo de maior destaque, essas duas tribos acabam recebendo o nome de terra de Judá,
Sendo assim, aquele que nascia em Judá era considerado judeu. Ainda que ele nascesse em Benjamim, era considerado judeu. Então nós fazemos assim a distinção entre hebreu, israelita e judeu. Nesse caso, o texto vai se referir a ele. Somente os judeus voltaram para a terra de Judá, porque nós estamos nos referindo a um período em que se trata das duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, porque as 10 tribos já tinham se perdido. Então, o subtópico 1, somente os judeus retornaram a Judá, vai nos mostrar que eles deveriam provar a sua origem, provar a sua genealogia. Eles iam ter que provar que eles eram realmente judeus. E aí a gente consegue entender por que tantos livros na Bíblia traçam aquelas genealogias, aquelas listas intermináveis de pessoas, quando diz o fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. Por que isso? Porque era extremamente importante na linhagem de Israel a pessoa provar de onde que ele veio. Especialmente se a pessoa fosse um levita. Porque para ser um sacerdote, a pessoa tinha que ser levita. E sendo assim, ele tinha que provar a sua descendência. E nós temos que entender a partir de então que existem situações em que as atividades são exclusivas para a igreja. Podemos citar, por exemplo, a questão da Santa Ceia. Esse é um momento exclusivo para a igreja. Jesus, quando ele estava com a multidão e ele multiplicou pães e peixes, ele multiplicou para toda a multidão. Toda a multidão foi agraciada pela presença e pelo milagre de Jesus. Mas na hora de celebrar a Páscoa, foi somente com os seus discípulos. E nós temos que entender isso. Existe uma linha divisória entre a igreja e o mundo, existe uma linha divisória entre a nossa vida e a vida do mundo. Israel já tinha uma experiência muito amarga quanto à mistura de povos no meio da sua comunidade. A Bíblia nos diz que quando eles saíram do Egito, outros povos acompanharam o povo de Israel. Alguns egípcios acompanharam o povo de Israel. E a Bíblia nos diz assim: e o vulgo que estava no meio deles teve desejo de comer carne, e eles começaram a murmurar. Depois dessa murmuração que começou com esses estrangeiros, ela foi se alastrando, ela foi tomando monta, e de repente os próprios hebreus estavam queixando-se contra o seu Deus, com vontade de comer carne, pepinos e outros alimentos do Egito. O comentarista coloca aqui na nossa revista que é um grande prejuízo promover essa mistura para ter quantidade, abrir as portas para ter quantidade. Jesus mesmo, em João 6,60, ele faz um discurso um pouco mais duro e as pessoas começam a se escandalizar no seu discurso e começam a ir embora, começam a abandoná-lo. E então os seus discípulos chegam para o Senhor Jesus e se queixam que as pessoas estão indo embora. E Jesus diz assim: vocês querem ir com eles? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Mas perceba que o Senhor Jesus não se preocupou com essa grande quantidade. O que é que o Senhor Jesus queria? Qualidade. Queria pessoas que ouviam os sermões inspiradores, os sermões consoladores, os sermões renovadores. Mas também queria pessoas que suportassem um discurso mais duro, um discurso confrontador. Porque nem sempre onde há quantidade significa que Deus está de acordo ou que Deus está aprovando. Basta nós olharmos para a história do cristianismo, que no início do cristianismo, por volta do ano 300, a igreja era extremamente perseguida. Seus bens eram confiscados, cristãos morriam. Até que chegou Constantino, o imperador Constantino chegou ao poder e ele então reconheceu a igreja, deu liberdade à igreja para fazer os seus cultos, deu liberdade à igreja para professar a sua fé. Mas o sucessor de Constantino, Teodósio, ele falou: não, o cristianismo é muito melhor. Nós vamos reconhecer o cristianismo como a religião oficial do império. E quando ele faz isso, as pessoas se viam na obrigação de se tornar cristão. Porque se o imperador é cristão, secretários deveriam ser, conselheiros deveriam ser, as pessoas de alta posição também queriam ser.
E o cristianismo teve um grande prejuízo com isso, porque foi nessa época que o paganismo começou a adentrar dentro da grande igreja. Tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Primeiro subtópico, quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram uma mistura de povos. Já mencionamos isso aqui em outra lição. O povo de Israel, o Reino Norte, as 10 tribos, havia sido levada cativa para a Assíria. E a Assíria tinha um sistema próprio de se assenhorar desses povos. Ela misturava esses povos, trocava esses povos de terra, misturava essa comunidade para que eles enfraquecessem socialmente, religiosamente, culturalmente. Então os samaritanos eram considerados judeus de segunda categoria, porque havia uma grande mistura entre eles. A Bíblia vai nos dizer que o rei da Síria levou sacerdotes dentre o povo de Israel, enviou para Samaria para que ensinasse aquele povo a cultuar o Deus da terra, ou seja, o Deus dos judeus. Mas ocorre que eles temiam ao Senhor, mas também temiam aos outros deuses, ou seja, eles serviam ao Senhor, mas também serviam aos outros deuses. Sacrificavam ao Senhor, mas também sacrificavam aos outros deuses. E é interessante o argumento que eles usam para se aproximarem dos judeus. Isso está na própria lição, livro de Esdras, no capítulo 4, verso 2, que nos dizem assim: Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Então perceba o seguinte, eles estavam argumentando, os samaritanos estavam argumentando que eles poderiam edificar junto com os judeus, porque não teria problema algum eles terem que sacrificar ao Senhor. Falaram, inclusive, nós já sacrificamos ao Senhor em outra ocasião. Mas o problema não era sacrificar ao Senhor. O que os judeus queriam era sacrificar somente ao Senhor. Eles queriam exclusividade. E nós podemos perceber isso na resposta de Zorobabel, que nos diz assim: Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Perceba que Zorobabel usa um termo que a gente encontra com grande facilidade no Novo Testamento. Ele diz assim: não convém que nós edifiquemos junto com vocês. E Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E é esse o assunto que nós estamos tratando no dia de hoje. Nós podemos levar uma vida espiritual de qualquer jeito. Nós podemos levar uma vida misturada com o mundo. Mas Paulo vai dizer que todas as coisas são permitidas. Deus não vai te impedir. Mas ele vai dizer: nem todas me convêm. Na verdade, quando a igreja primitiva foi perseguida, a igreja não foi perseguida porque ela adorava a Jesus. Ela foi perseguida porque ela adorava somente a Jesus. A igreja ela foi considerada como um risco para o Império Romano porque eles se recusavam a adorar os imperadores. Muitos povos que habitavam ali em Roma, eles serviam aos seus deuses, que eram uma variedade muito grande, e adoravam o imperador. Então não tinha confrontação e eles não tinham problema nenhum, não sofreram perseguição nenhuma. Mas a igreja, ela se recusava a adorar o imperador, porque adorar o imperador era reconhecer o imperador como Senhor. Existia a frase: César é o Senhor. Mas a igreja se recusava a dizer. A igreja dizia: Jesus é o Senhor. E ela foi perseguida porque adorava Jesus exclusivamente. Subtópico 2, os samaritanos oferecem contribuição aos judeus. Os samaritanos já tinham se oferecido para reconstruir o templo, se ofereceram também para reconstruir os muros. Em ambas as vezes, eles foram rejeitados. E a Bíblia vai nos apresentar sobejamente que nós devemos nos afastar de certas pessoas, manter a distância de pessoas de determinada conduta. Vou ler um texto em Tito, capítulo 3, verso 10, que nos diz assim: Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação,
evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E são inúmeros os versículos que a Bíblia nos mostra que nós devemos nos afastar de determinado grupo de pessoas. Aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, for fornicário, for maldizente, aquele que não traz essa doutrina, devemos nos afastar dele. Vai nos dizer também para estar afastado daqueles que causam divisões, conforme é citado na nossa lição. Subtópico 3, os samaritanos procuram aparentar-se dos judeus. Isso nós estaremos tratando na lição de número 12. Então vamos para o subtópico 4, que nos diz assim: os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Perceba que os samaritanos, primeiro, eles oferecem ajuda. Eles querem estar misturados. E depois, quando eles não conseguem, então eles tornam-se inimigos. Ao que parece, os samaritanos gozavam de um certo prestígio político, de um certo privilégio ali na região. E os judeus chegando com autorização de Ciro, com oferta de Ciro, com decreto de Ciro, com ordem para recolher impostos, para custear a construção do templo, temos a impressão que os judeus eles acabaram ganhando esse protagonismo ali na região. Por isso, os samaritanos se tornaram inimigos declarados dos judeus. Terceiro subtópico, Deus exige santidade do seu povo. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de esclarecermos o que é a santidade. A vida de santidade não é como a vida de um eremita que se distancia da civilização, que se distancia das pessoas, porque a própria Bíblia vai nos dizer que uma das acusações que o Senhor Jesus sofria é que ele comia com pecadores, ou seja, Jesus estava no meio das multidões, Jesus estava no meio das pessoas, inclusive pecadoras, pessoas de má índole. Mas Hebreus 7,26 vai nos dizer assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Como é que Jesus podia ser separado dos pecadores quando a Bíblia nos diz que ele comia com os pecadores? Nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 9, verso 11. Ora, entendemos que Jesus estava no meio dos pecadores, estava rodeado de pecadores, porém isso em nada afetava o seu caráter santo. Foi exatamente o que Jesus disse para a igreja: vós sois o sal da terra. E todos nós conhecemos que o sal, para salgar, ele deve estar misturado. Quando alguém faz um arroz, ele põe o sal e a primeira coisa que ele faz é misturar, porque senão o sal não tem o seu efeito. Então nós entendemos a partir do Evangelho de São João, capítulo 17, versos 11 e 16, que nos diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Verso 16. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Perceba que no verso 11 Jesus diz assim: eles estão no mundo. E no verso 16 Jesus diz: eles não são do mundo. Como é que nós entendemos isso? A igreja, ela está no mundo. A igreja é sal. A igreja deve estar misturada. Porém, o seu caráter não pode ser contaminado. Essa é a ideia de santificação que a Bíblia nos apresenta. Levítico capítulo 20, verso 26, nos diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então perceba que isso diz respeito a Israel. Foi Deus quem os separou dos povos, Deus os trouxe para si, para que eles fossem santos. Mas acontece que a mesma coisa é dito sobre a igreja. Por que é que Deus queria que o povo de Israel fosse um povo santo? Porque eles seriam um reino sacerdotal. Eles fariam o papel de sacerdote aqui na terra. Porém, a Bíblia vai dizer acerca da igreja, em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 5, que nos diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aquilo que foi dito acerca do povo de Israel também é dito acerca da igreja. Deus separou a igreja para ser santo, para exercer papel sacerdotal nesse mundo. Ora, e qual era o papel do sacerdote? Era apresentar o povo diante de Deus, apresentar os pecados do povo diante do Senhor. E esse é o papel da igreja, apresentar o pecador diante do Senhor para que seus pecados possam ser perdoados. Êxodo 39:30 nos diz assim: fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito de gravura de selo, santidade ao Senhor. Esse texto diz respeito às vestes do sacerdote. E depois de toda a indumentária colocada, eles colocavam sobre a cabeça do sacerdote essa lâmina, sobre a sua mitra, que dizia: santidade ao Senhor. Essa que é a ideia. Aquilo que está escrito para o sacerdote lá é aplicado para a igreja aqui. E por que é que Deus exige essa santidade? Porque Deus quer comunhão com o crente. E essa comunhão, ela só é permitida, ela só é possível quando existe santidade. Perceba que quando Adão desobedeceu, a Bíblia nos diz que a separação estava posta. E Adão foi expulso da presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Números que quando Balaque viu que o povo de Israel, que estava vindo com Moisés para a terra de Canaã, era um povo muito numeroso, ele contratou um profeta por nome Balaão, para que esse Balaão amaldiçoasse o povo. Mas Balaão disse para Balaque: eu só posso dizer aquilo que Deus colocar na minha boca. Porque, na verdade, o povo era abençoado e Deus não queria ouvir a maldição sobre aquele povo. Porém, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse, que Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo. Balaão não conseguia amaldiçoar, porque Deus mudava a maldição na boca dele. Na hora que ele ia falar, Deus mudava e ele abençoava o povo. Balaque até se revoltou e disse assim: eu estou pagando para você amaldiçoar e você está abençoando? Porém, o livro de Apocalipse vai nos dizer que ele ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo. Quando a gente volta para o livro de Números, a gente vai perceber que o povo de Israel teve uma derrota muito grande. Por quê? Porque se misturaram com as mulheres dos povos da terra. E isso, aparentemente, foi Balaão que ensinou. Ou seja, todas as vezes que a igreja promove mistura, a igreja vai ter prejuízo. Toda vez que o mundo entra na igreja, a igreja vai ter prejuízo. A igreja é como se fosse um barco em um grande oceano. O barco, enquanto ele estiver sobre as águas, ele está tranquilo, mas a partir do momento que as águas começarem a entrar nesse barco, certamente ele afundará. Subtópico 1, retornando do cativeiro, Israel apartou-se do mal. Subtópico 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Todo cristão ele deve estar ciente de que as maravilhas e a santidade, elas andam de mão dadas. As maravilhas que Deus opera e a santidade que o povo se propõe, elas andam de mão dadas. Jamais vai acontecer maravilhas no meio do povo de Deus se o povo de Deus não entrar pelo caminho da santidade. A história do povo de Israel nos mostra isso. A menos que seja por uma iniciativa divina, isso não vai acontecer. E todas as vezes que existe essa iniciativa divina, é para que o povo desperte para essa santidade. Quando Josué ia atravessar o Jordão, que Deus disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, a Bíblia nos diz que ele circuncidou o povo. Nós já estudamos isso em outra ocasião. Circuncidar se refere àquela pele do prepúcio que todo macho tem no seu órgão genital. Aquele era o pacto entre Deus e Abraão e, consequentemente, entre o povo de Israel. Todo aquele povo que tinha nascido no deserto, nenhum deles tinha sido circuncidado. Acontece que quando eles chegaram próximo ao Rio Jordão, eles iriam celebrar a Páscoa. Mas para celebrar a Páscoa, eles deviam estar santificados.
Então eles se circuncidaram e celebraram a Páscoa. Depois de celebrarem a Páscoa, Deus fez maravilhas no meio deles. Como? A Bíblia nos diz que o Jordão ele transbordava em todas as suas ribanceiras. Era tempo das cheias. Mas pelo fato do povo estar santificado, quando os sacerdotes pisaram a planta dos pés nas águas do Jordão, o Jordão se abriu e eles passaram a pés enxutos. Vemos aí então a relação santidade e maravilha. Subtópico 3, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. A Bíblia vai nos dizer que em dada ocasião o anjo do Senhor se manifestou e falou com Josué e disse assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. É estranho em uma situação de guerra, de repente o anjo do Senhor aparecer. Josué até sacou da sua espada, querendo saber se aquele homem era um amigo ou um inimigo. E quando ele disse que ele era o príncipe do exército do Senhor, ele falou: então fala, meu Senhor. E a fala foi exatamente essa: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. E aqui nós vemos mais uma vez a relação entre vitória e santidade. Muitas pessoas buscam tantas vitórias na vida material, cristãos buscam tantas vitórias na vida material, quando nós deveríamos buscar a santidade. Porque à medida que nós nos santificamos, Deus vai operando maravilhas, inclusive na nossa vida material. Subtópico 4, Israel é derrotado na pequena cidade de Ai. Israel tinha feito uma incursão contra a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade grande, era uma cidade numerosa, e eles venceram aquela batalha milagrosamente. Agora, eles iriam mais uma vez para uma batalha, uma cidade muito menor, e eles resolveram não levar todo o exército. E quando eles saem para aquela guerra, eles foram derrotados. Josué fica muito preocupado, porque ele pensa da seguinte forma: se os povos ao derredor ouvirem que nós somos derrotados por uma pequena cidade, eles podem se confederar e saírem todos ao nosso encontro. Josué fica muito preocupado e ele vai então orar. E quando ele está orando, Deus diz para ele: por que você está sobre os seus joelhos durante todo o dia? Anátema no Israel, ou seja, tem pecado no meio do povo. O que Deus está dizendo para ele? O povo tem promessa de bênção. O povo já é abençoado. Se a bênção não chegou para o povo, só existe uma resposta: é porque o povo está contaminado, porque o povo abriu mão da santidade. A Bíblia nos diz que Josué então lançou sorte para saberem quem caía, e de repente saiu uma tribo, depois lançou sorte dentro daquela tribo, caiu uma família, lançou sorte dentro daquela família e caiu Acã. E quando ele foi confrontado, então ele confessa que pegou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. E por conta daquilo, Israel sofreu um grande prejuízo. É interessante notar que depois disso, quando o Acã é morto, eles saem mais uma vez contra a cidade de Ai e eles têm vitória. E Deus disse assim para eles: agora vocês podem pegar tudo o que vocês quiserem na cidade de Ai. Mas por que em Jericó não podia pegar? Eram os mesmos povos, os mesmos deuses, por que não podia pegar? Porque Deus falou que não era para pegar. Em Ai, Deus deu autorização para pegar. Simplesmente assim, muitas vezes Deus testa a nossa obediência. E foi exatamente o que Deus fez nessa ocasião. Tópico 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Primeiro subtópico, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se eles tivessem feito aliança com os samaritanos, provavelmente essa aliança no início, ela seria até algo agradável, mas no seu fim traria prejuízos. Subtópico 2, a Bíblia nos mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena essa separação do mal. O primeiro exemplo é o exemplo de Asaf, que começa o salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força.
Não se acham em trabalhos como outras gentes, nem são afligidos como outros homens. E aí então ele diz assim, e eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses ímpios prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. O Asaf estava desesperado porque ele via que o ímpio fazia maldade e prosperava, e o justo praticava justiça e muitas vezes tinha que se submeter a esse ímpio que prosperava. E ele diz assim, quase escorregaram os meus passos. Mas Paulo traz um esclarecimento quanto à nossa convivência com Deus quando ele nos diz assim, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Sabe por que Deus te corrige? É para que você não seja condenado. Por que o ímpio Deus não corrige? Porque já está condenado, já está perdido. E muitas vezes nós achamos que a nossa vida é mais difícil, que nós sofremos mais. Mas é porque muitas vezes Deus está nos corrigindo e nós não conseguimos entender, como Asaf não conseguia. E ele diz assim, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Certamente, tu o pusesses em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. E depois dessa reflexão, ele vai dizer assim no final do Salmo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Malaquias também passa por essa mesma crise. E no capítulo 3, verso 15 do seu livro, ele diz assim, ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Depois o próprio Deus vai falar com Malaquias e vai dizer assim, então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-los-ei, como um homem que poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Essa diferença a gente já pode sentir nessa vida, porque apesar de todas as dificuldades, nós temos paz na alma. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Disse também, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Como que é a paz que o mundo dá? As coisas ao redor precisam estar bem ajustadas, mas a paz que Jesus dá é diferente. Mesmo que as coisas ao redor não estejam bem, dentro da alma, no íntimo, a gente tem paz e a gente tem tranquilidade. Então nessa vida a gente já vê a diferença, mas o texto diz mais. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e o que não serve. Então a gente consegue ver essa diferença nesta vida e também na eternidade. Subtópico 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? 1 Tessalonicenses 4,3 vai nos dizer, esta é a vontade do Senhor para convosco, a vossa santificação. Existem muitas vontades de Deus na nossa vida, mas derivam todas de uma vontade específica, a nossa santificação. Deus quer, por exemplo, como sua vontade, nos vendo fazer a obra. Porém, essa obra só pode ser feita se nós nos santificarmos. Porque à medida que nós nos santificamos, o Espírito Santo dentro de nós é quem nos usa para fazer a obra de Deus. Deus quer nos ver triunfar. Deus quer nos ver vencer o pecado. Mas isso só é possível mediante a santificação. Por isso que o texto vai dizer, essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Uma igreja só consegue ser uma igreja evangelizadora se ela for uma igreja santificada. Sobre o tópico 4, bênçãos acompanham aqueles que vivem dentro
da vontade do Senhor. É interessante notar, por exemplo, a vida de Paulo. Quando Deus se revelou a Ananias para que Ananias orasse por Paulo para que ele recobrasse a visão, Ananias diz assim: Senhor, eu conheço esse homem, já ouvi falar desse homem, conheço a fama dele, ele persegue os seus santos. E Deus responde: vai, Ananias, porque esse homem é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Quando Paulo já estava no final das suas viagens missionárias, quando ele estava a caminho de Jerusalém, os irmãos então, sabendo que passa um certo profeta por ali por nome Ágabo, e ele se amarra com o cinto de Paulo e diz assim: assim farão os judeus com esse homem quando eles chegarem em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que os irmãos então começaram a chorar, se lançar no pescoço de Paulo e pedir para que ele não fosse a Jerusalém. E ele disse: irmãos, o que é que vocês estão fazendo, ferindo-me e magoando-me o coração? Eu estou pronto não somente a ser amarrado pelo Senhor Jesus, mas a morrer também por ele. Então, dentre as muitas bênçãos que acompanham aqueles que vivem dentro da vontade do Senhor, nós podemos citar a bênção da satisfação na alma. Paulo tinha um grande prazer em estar dentro da vontade do Senhor. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu já não sei o que devo escolher, porque eu gostaria de estar com Cristo, o que é muito melhor. Ou seja, Paulo preferia morrer e ir logo para o seu Senhor. Mas ele diz assim: porém, se permanecer na minha carne, trouxer fruto para a minha obra, então eu quero ficar. E nós entendemos que Paulo só queria ficar nesta vida se ele conseguisse produzir, se ele conseguisse ganhar alguém para Jesus, se ele conseguisse edificar a igreja, se ele conseguisse fazer com que a igreja frutificasse mais ainda ali em Filipos. Caso contrário, ele preferia estar com o Senhor Jesus Cristo. Porque dentre as muitas bênçãos que acompanham aqueles que estão dentro da vontade de Deus, a satisfação na alma por estar fazendo aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, ela é incalculável. Se esse vídeo foi bênção para você, não deixe de deixar aquele joinha como forma de gratidão. Inscreva-se também no canal, compartilhe com seus amigos, com outros professores de escola bíblica dominicana. Deus te abençoe e até a próxima.